O Wendel falando para tentar um empréstimo de 1 ano. Na verdade, o Rojas está ficando livre, o Wendel. Ele não faria empréstimo. Seria assinar com ele, né? Tem o Wallace aqui falando, o Wilker, zagueiro que joga na Venezuela com o Ferrarese. Não seria uma boa? Ele está no Juventude, o contrato dele encerra em dezembro. A questão é conseguir liberação. Mas pode ser uma boa tentativa. Se fosse o irmão do Rafinha, seria muito melhor. Aí é o Thiago Alcântara, que era aquele que jogava no Liverpool. O Anderson falando, Vitinho é horrível. Gostei muito do nome do Matheus Sanabria, que foi uma das indicações do Crespo, que foi para o All-In ano passado. Tá jogando pouco. De repente, né, a gente pode até conseguir alguma possibilidade, né? O que mais? Otávio de Mossoró, bora tricolor. Lucas Cal é fraquíssimo, o pessoal aqui comentando, jogador de time pequeno. Gabriel Fulini, você acha que Ferreirinha e Lucas, deve ser, né, aguentam a temporada? Eles estão voltando bem, então com otimismo, existe uma perspectiva boa. Estou na torcida, meu amigo Gabriel. Zanga, você falou sobre Gino Infantino, para mim muito bom jogador, é excelente jogador, Jonas, é um jogador da Fiorentina, ele foi pedido do Crespo ano passado para o All-In, e eu abordei sobre esse tema e sobre esse assunto ontem em live. CES, tanto jogador desconhecido e bom aí pelo mundo, mas a grande equipe de analistas do São Paulo não tem capacidade para dar uma olhada. Ô, César, eu já expliquei esse assunto, tá? O scout do São Paulo mapeia, sim, centenas de jogadores, para não dizer milhares. Eles entregam os nomes dos jogadores na mão de diretoria, de treinadores e de coordenadores. A decisão de quem contrata e de quem não contrata não são dos caras. Quando o São Paulo traz, por exemplo, nomes como o do Gustavo Medina da Ferroviária, a primeira coisa que se diz na torcida é o jogador é de Série B, o São Paulo tem um projeto de Série C. Quando você busca um jogador no mercado sul-americano, já começam a dizer que o jogador é lixo. Quando você busca jogadores interessantes fora dos grandes centros, já diz que o São Paulo tem projeto de cair para a segunda divisão. Então, assim, a gente sabe como a coisa funciona também. A gente sabe muito bem como as coisas são. Quando a gente falou de trazer um jogador da Ferroviária, o projeto do São Paulo era a Série B. O Botafogo traz um jogador da Ferroviária é porque tem um scout incrível. Então, assim, a torcida do São Paulo contribui muito para esse tipo de pressão negativa também. A torcida do Flamengo caiu de pau em cima dos caras porque iam contratar um jogador norte-irlandês que joga no West Bromwich da segunda divisão da Inglaterra. Meteram um cacete no cara, não querem o cara nem morto. Isso é um trabalho de scout. Só que aí você tem a pressão externa, a torcida, você tem a confluência das coisas. Tem outro lateral direito, Zanqueta, Nelson Semedo do Wolverhampton. Irmão, Maicon, não tem chance da gente trazer o Semedo, cara. Ele tem mercado na Europa. Mas não tem chance nenhuma. O salário do cara é altíssimo. É um jogador que tem mercado europeu. Não tem chance. Não adianta também a gente mirar. Eu entendo o exercício de, o cara tá livre. Mas são jogadores que não tem como. O Semedo é da seleção de Portugal. Ele não vai vir pro Brasil. A gente conseguiu trazer o Cédric, porque o Cédric estava sem jogar. Era um outro contexto, uma outra realidade. Que mais? Então vamos abordar o último assunto aqui que eu queria falar com vocês sobre a Leila surtada, né? Ontem a gente teve aí uma matéria, depois do nosso vídeo que a gente fez de manhã, tá aqui até do lado aqui, ó, do meu lado aqui, a Leila chorando aqui com as nossas taças, né? E ela fez uma postagem ontem porque ela sentiu o golpe, né? Ela sentiu o golpe depois que os clubes começaram a publicar, principalmente São Paulo, Corinthians, Santos, todo mundo publicou as suas taças e mostrando. É uma questão de rivalidade sadia no futebol que todo mundo expõe. Aí a Leila foi lá e falou, esses clubes só que se preocupam com o passado, não sei o quê. Gente, é de uma hipocrisia e de um desespero tão gigantesco que a Leila faz, tanto que ela trancou os próprios comentários das coisas que ela está falando. Por quê? A Leila, ela é a pessoa que mais enfocou, desde que assumiu o Palmeiras, que o projeto dela era fazer o Palmeiras ser campeão mundial. Tá? Então ela é a pessoa que deu esse valor da importância para mundiais acima de qualquer outra pessoa e acima de qualquer outro clube. Não é o São Paulino que foi lá e falou, palmeirense, eu tô aqui te zoando. Ela fez essa promessa, que seria campeão mundial e que colocaria o Palmeiras em uma disputa e que ganharia o campeonato mundial. Em 3 oportunidades com ela, eles perderam. Tá? Só para começar por aí. A Leila é a pessoa que mais enfoca e mais briga, e mais insiste, e mais dá luz para o assunto Mundial de 51, que a FIFA não reconhece, que eles já tomaram negativas incessantes vezes, é o Mundial de 51.
1951. Nós estamos falando de 49 com 25. Gente, nós estamos falando aí de quase 70 anos atrás. Nós estamos indo para 70 anos da conquista e ela tem a pachorra de dizer que a gente que vive do passado, a gente que está preocupado com o passado, a pessoa não consegue não falar nesse assunto da taça de 51, desses caras que não é reconhecido pela FIFA. O Palmeiras não tem mundial, é a piada de todo mundo, é a piada mundial, até jogadores que saem do Brasil continuam fazendo essa piada. Ela insiste na taça de 51 e nós somos nós que vivemos do passado. Não é meio que uma hipocrisia e uma falta de discernimento na hora de escrever e falar as coisas. É que ela se cerca de pessoas que só concordam com ela. Ela tem um grupo de jornalistas que falam amém para tudo que ela faz. Então ela perdeu completamente a linha do bom senso, tá? E só para falar sobre o assunto de quem é que resgata o passado e vive do passado e se desespera com o passado. 2. O desespero dela em tentar atacar os outros clubes que já ganharam e dizer que os outros clubes não disputam as coisas, como eu já falei para vocês, se fizeram um apanhado nos últimos 30 meses do Palmeiras, o Palmeiras ganhou o mesmo número de títulos que o São Paulo ganhou. A Leila ela tem 4 anos de mandato, 4 anos de mandato a Leila tem no Palmeiras. E nos últimos 4 anos de mandato que a Leila tem no Palmeiras, se você pegar um recorte dos últimos 30 meses, 2 anos e meio que ela tem, o São Paulo tem exatamente o mesmo número de títulos que o Palmeiras tem. Com investimento na faixa de 10% do que eles fizeram lá. Tá? A Leila investiu 10 vezes mais que o São Paulo e teve o mesmo tipo de resultado que a gente com 2 taças. Ela teve 2 taças, nós tivemos 2 taças. Ela teve um Paulista e um Campeonato Brasileiro. Nós tivemos uma Copa do Brasil e nós tivemos uma Supercopa, inclusive nesses campeonatos, passando carro em cima do Palmeiras e eliminando o Palmeiras da própria Leila. Tá? Nesse meio tempo, ela foi buscar outros estádios, ela foi tentar uma Arena Barueri, que a própria torcida recusou e não aceitou. Ela tenta fazer de todas as formas, colocar a questão do poder aquisitivo, a forma da grana, só que com a entrada de outros players, como o Textor, como o Flamengo também conseguindo disputar no dinheiro, e tendo outras SAFs no meio do futebol, ela começou a perder aquela bonança, aquela pujança que ela tinha anteriormente, e o Palmeiras nos últimos tempos vem colecionando insucessos e fracassos. O São Paulo, vou repetir, nos últimos 30 meses, o São Paulo conquistou os mesmos resultados que o Palmeiras conquistou, investindo 10 vezes menos. Quem tem desespero em ser campeão mundial e só fala disso de noite, é ela própria. Quem prometeu para a torcida do Palmeiras que seria campeão mundial, é ela própria. Quem está de noite questionando e falando de mundial de 51, olha só quem está falando de passado. É a própria Leila. Então não adianta a gente fazer esse tipo de colocação, não adianta a gente ficar perdendo tempo. Aí as pessoas falam assim, mas a Leila... Aí tem São Paulo que fala assim, mas ela tá certa, porque ela faz um grande trabalho lá. Ela tá fazendo um grande trabalho lá, ela pegou um trabalho pronto do Paulo Nobre, que foi quem enxertou dinheiro e botou dinheiro com a Crefisa lá. O sonho da Leila era colocar a Crefisa no São Paulo. Por um detalhe na época, por uma infelicidade na época do Aidar, ela acabou não vindo para o São Paulo naquele momento. A Crefisa viria para o São Paulo. Os escândalos da era Aidar fizeram com que ela fosse para o Palmeiras por um acaso. E com base nisso, eles começaram a injetar cada vez mais capital. E a Leila, o sonho dela é ser São Paulo. E o torcedor do São Paulo não entende. Você tem todo o direito de criticar a diretoria. Eu quero xingar o Júlio Casares. Xinga. Quero xingar o Belmonte. Xinga. Quero xingar os conselheiros. Xinga os conselheiros. Mas a instituição São Paulo, ela tem que estar aqui, protegida por você, tem que estar resguardada. E quando você vê uma pessoa como ela atacando a gente por uma mera inveja, porque ela sabe que ela não consegue fazer a instituição dela, ela fracassou retumbantemente. Ela teve 3 chances de conseguir fazer isso e não conseguiu. Ela investiu tudo que pôde. Ela surfou na onda do futebol brasileiro não ter grana naquele momento. E hoje, com a SAFs, ela sofre. Ela não consegue evoluir. Ela fica aí pelo caminho. Ela não consegue evoluir. Mas o São Paulo está para trás. Está para trás? Nos últimos 30 meses ganharam a mesma coisa que a gente, investindo 10 vezes mais. Se fosse o São Paulo, você ia achar que estava lindo o trabalho bem feito. Estava maravilhoso. Que as coisas estavam todas certas. Que a gente vai fazer tudo isso. Ela não ganha Libertadores. Ela ganhou a Libertadores em 2021 pela última vez. Foi quando eles ganharam a Libertadores. Eles foram para o Mundial de 25 por conta de ter ganhado a Libertadores de 21. Não é porque eles ganharam a Libertadores desse ano. Ganharam a Libertadores do penúltimo ano, do antepenúltimo ano. Eles ganharam a Libertadores há 4 anos atrás. 4 anos atrás.
Por um acaso, a FIFA criou esse torneio e eles deram sorte de entrar nessa época, nesse timing. Vamos ver se a janela aquece um pouquinho essa semana, se o São Paulo consegue evoluir um pouco mais nas conversas e contratações, e voltaremos aqui, se for extraordinário, se for alguma informação, a gente volta em vídeo, nem que seja um vídeo curto, um short que eu faça com vocês. Caso contrário, estarei no sãopaulo.blog ou no grupo de membros, trocando ideia com a galera e a gente falando sempre para as nossas coisas aqui, para a gente poder falar, beleza? Fiquem com Deus, ótima segunda-feira para vocês, uma ótima semana, boa semana para nós. Vamos São Paulo, chupa Leila, chupa Palmeiras, o Palmeiras não tem Mundial. Aqui ó, as 3 taças da gente, vamos São Paulo, fui! Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. O nome do técnico aparecer, inclusive, a gente tem uma matéria super bacana do Fernando Vidotto sobre o técnico do São Paulo, Hernan Crespo. Vamos assistir. Com a volta do Hernan Crespo, o torcedor voltou a dar play na empolgação. Chegou o nosso momento, o momento de voltar a sorrir, o momento de voltar a gostar do São Paulo. O cara é capacitado, tem grife, tem bagagem no futebol, tem moral no futebol, tem tudo para dar certo. O argentino foi uma escolha segura para um São Paulo instável, que está apenas a 1 ponto da zona do rebaixamento no Brasileirão. A torcida gosta porque ele tem um histórico de recolocar o tricolor nos trilhos. Hernan Crespo chega mais vencedor para a segunda passagem no São Paulo. Nos últimos anos, treinou Al Duhail do Catar e Al Ain dos Emirados Árabes. Levantou 4 taças com as equipes. Agora, ouça essa declaração do Crespo quando foi apresentado. ¿Para qué sueño? Eu vim cá ganhar. O que eu sonho? Eu vim para cá para ganhar. Eu quero ganhar. Vamos conseguir? Bom, vamos ver. Começando por competir bem e ganhar partidas. Mas hoje, a realidade é ir jogo a jogo e com calma. Com calma. O treinador está justamente tentando controlar essa euforia. É que ele sabe que tem muitos desafios pela frente no São Paulo. Para a gente entender o que ele precisa fazer para tirar a equipe do momento complicado e voltar a sonhar com títulos, vamos conversar com alguém que entende bastante do assunto. Nossa comentarista e ex-jogadora Aline Calandrini. Eu acho que ele tem que encontrar soluções que o Zubeldia não encontrou. Ter um padrão de jogo. Porque os problemas que o Zubeldia tinha, provavelmente o São Paulo vai continuar tendo. Né? Um elenco mais curto, não tem dinheiro para contratar, jogadores importantes lesionados. Para Calan, o Crespo encontrou um São Paulo hoje superior ao que conheceu em 2021. Você ter um Oscar, você ter um Lucas, você ter um Marcos Antônio num momento muito bom, você ter um André Silva, você consegue tirar bons frutos de fato, desde que você consiga administrar e entender o perfil do elenco. A segunda era Hernan Crespo renovou esperanças, mas vai ter trabalho para satisfazer o entusiasmo da torcida tricolor. O torcedor tem essa memória afetiva com ele, né? Então acho que pode casar e pode dar certo sim. São Paulo nesse reencontro junto com o Crespo. Tá bom para vocês que estão perguntando. São Paulo ainda não teve a definição com o Zubeldia, mas como eu disse no último vídeo, fique tranquilo, isso aí não vai impedir o Hernan Crespo de comandar o tricolor no próximo sábado. Esta semana, eu já vou falar a verdade aqui para vocês, no máximo amanhã, tudo vai estar definido para a saída de maneira oficial de toda a parte de documento do Zubeldia e também para o Hernan Crespo, para ele comandar o São Paulo. Então, para quem está com medo, irmão, tô com medo aí do Crespo não ficar no banco contra o Flamengo. Fique tranquilo, fique despreocupado, teremos sim Hernan Crespo no sábado contra a equipe do Flamengo. Hernan Crespo que já fez a sua indicação para a lateral direita. Nos últimos vídeos a gente falou bastante sobre a realidade financeira do tricolor, que busca jogadores livres, jogadores aí por empréstimo e tudo mais, e o Hernan Crespo fez uma indicação para lateral, né? A gente falou sobre jogadores livres, né? Os jogadores que estão terminando o contrato, como eles, o Guga, como também o Varela, da equipe do Flamengo, mas o Crespo indicou a contratação do Fabrício Bustos, lateral da equipe do River Plate. Ele que tem 29 anos de idade, recentemente esteve aqui no futebol brasileiro, jogava pelo Internacional. Sempre foi um bom lateral, lá briga por posição com o Montiel, um jogador campeão do mundo pela seleção da Argentina, jogou também no futebol europeu durante muito tempo, né? Recentemente, antes de vir para o River Plate, esteve no Nottingham Forest, jogou no Sevilla e tantos
tantas outras equipes, então a disputa lá é muito acirrada entre o Montiel e também o Fabrício Bustos, né? O Fabrício que recentemente completou aí 29 anos de idade, mas o contrato dele não está se encerrando, né? Ele tem um contrato até um pouquinho mais longo, né? Até 2027 aí com a equipe do River, que também esteve nesse último Super Mundial de Clubes, tá bom, galera? Então já é uma negociação um pouquinho mais difícil, a não ser que o River Plate decida emprestá-lo, né? É uma negociação aí que o próprio Crespo pediu. Falou, ó, estamos precisando de um lateral. Eu gosto do Fabrício Bustos, conheço o futebol dele, é um jogador de altíssimo nível, já jogou muito bem aqui no futebol brasileiro. Então essa parte de adaptação aí já seria uma etapa, vamos dizer assim, pulada, né? Porque o jogador conhece muito, já jogou contra a gente em algumas ocasiões, vestindo a camisa do Colorado, está no River Plate, como eu falei aí, que também está nas oitavas de final da Libertadores. Então é uma negociação vista como difícil, como eu falei para vocês, só se o River topar aí um empréstimo, né? Uma contratação de maneira definitiva hoje, praticamente nula essa chance, tá bom, galera? Então deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o Fabrício Bustos, se você aceita essa contratação, se você acha que é um bom nome, qual é a sua opinião aí sobre esse lateral direito argentino, como a gente falou aí, de 29 anos de idade. Ainda repercute demais a situação do zagueiro, também argentino, Alan Franco. Contrato só até dezembro, já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe desde o início deste mês, ou seja, ele vai sair de graça se isso realmente acontecer. Tem muitos torcedores já mudando de opinião sobre o Alan. O Alan, para mim, é um dos melhores zagueiros que temos no futebol brasileiro, titular assim ao lado do Arboleda, tranquilamente na zaga São Paulina, na minha opinião, mas a situação não está se renovando, não está acontecendo, né? Porque o São Paulo já enviou 5 propostas, não foi uma, 2, 3, recentemente chegou a 4ª proposta, agora chegou a 5ª proposta e até agora nada de renovação. Foram 5 propostas enviadas pelo São Paulo e até agora nenhum parecer de maneira definitiva. E tem muito torcedor são paulino já atento à possibilidade de acontecer algo semelhante com o que aconteceu com o Caio Paulista. Vocês lembram bem do que aconteceu com o Caio Paulista? Ficou nessa, vai, não vai, acabou, ó, pulou o muro, foi pro Palmeiras. Já começou a surgir, hoje mesmo, acompanhei aí da mídia palmeirense, que após a eliminação do Mundial, o Palmeiras estava de olho aí no mercado, parece que até fechou a contratação de um jogador do Nottingham Forest, né, o paraguaio Ramon Sousa. O Palmeiras está de olho aí agora para a sequência da temporada, e já começa a surgir informações, começa a pipocar informações do Alan Franco por lá, rapaziada. Jogador que seria de graça, né? O Palmeiras chega hoje, ó, você recebe quanto? Vamos supor, recebe 100 mil, 450 mil para você assinar com a gente, bônus de não sei do que, luva de não sei do que para você, para sua família, para o seu empresário. Aí, rapaziada, os caras vão, a gente sabe que isso acontece. Então já está circulando muitas informações sobre essa possibilidade, né? Então, muita gente falando, alemão, o Alan Franco vai fazer igual o Caio Paulista, vai pular o muro, vai para uma outra equipe, porque até o momento nada de renovação. Como eu disse para vocês, São Paulo enviou 5 propostas para ele. Essa última aconteceu nesta semana, né? Inclusive tem uma expectativa muito boa de que ele aceite, mas já teve essa expectativa antes e isso não se concretizou. Estamos aguardando, estamos acompanhando momento a momento essa situação do Alan Franco com essa possibilidade de renovação ou então com essa possibilidade de sair de graça do tricolor paulista. Mas já tô vendo muitos torcedores revoltados com isso. Muita gente falando, se não quer ficar, que não fique, a porta tá aberta, é um grande jogador, mas ninguém é maior que São Paulo. Ou então falando, tem que renovar urgente. Muita gente falando, alemão, vai acontecer isso. E eu quero saber a opinião de você que tá me assistindo aí. O que você acha sobre o que tá acontecendo com o Alan Franco? São Paulo realmente deve fazer algum esforço, ou então até uma loucura financeira? Vale lembrar que São Paulo tem um teto, né, para pagar de salário para os jogadores. Ou você acha que, não quer? Beleza, a porta da rua é serventia da casa, pode ir para onde você quiser, pode procurar qualquer outro clube, seja Palmeiras, seja qualquer outra equipe. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o Alan. Vamos lá. O time do São Paulo, então, nesse jogo treino foi o seguinte, lembrando, né, gente, que isso não quer dizer que é o time titular do São Paulo, mas pelo menos já dá um indício do que agrada mais o Crespo, enfim, minimamente uma esperancinha ali dá pra gente ter. Rafael no gol, a zaga me surpreendeu legal, tá? Arboleda não está na zaga titular desse jogo treino, então teve Sabino, Ferrarese e Alan Franco formando o trio de zaga. Ali no meio teve Enzo Dias por uma ala, Cédric por outra ala, Marcos Antônio e Alisson fizeram a volância, Oscar o meio campo e uma dupla de ataque, André Silva
e Luciano. Quero saber primeiro de vocês aqui, gente, mas eu vou deixar a enquete do dia para o pessoal do chat. Eu quero que vocês conversem aqui com a gente. Manda aí uma análise profunda, sabe, de vocês. Se vocês gostaram ou não dessa escalação do Crespo. Fechou? Manda aí todo mundo que tá zoando a gente, fazendo figurinha. Participa também aqui do debate. Boni, o que você acha? Te agrada? Você, lembrando, né? Não é o time certo, não é certeza que é isso, tal, mas é um indício, né? Me diz aí o que te agrada, o que te desagrada nesse time do São Paulo. É importante fazer essa ponderação, né? De que é um momento de experimentar, de o Crespo entender o elenco que ele tem em mãos, as peças que ele pode usar, da forma que ele pode usar. A gente sabe da preferência dele por usar 3 zagueiros, isso já é conhecido. Na coletiva ele até fala, né, que não vai se prender muito a isso, formação com 3 zagueiros, 3-5-2, 4-3-3, ele não vai se prender muito a isso, talvez não tanto quanto foi na primeira passagem em 2021, mas a gente conhece a preferência dele, então já dava para imaginar que pelo menos começar a testar uma formação com 3 zagueiros ele iria fazer e tá aí no papel. Chama atenção o Arboleda não estar, é verdade, mas me chama muito mais a atenção Ferrarese na posição dele. Enfim, não mais de lateral direito. Ferrarese eu acho que é um cara que tem muita qualidade, que não foi comprado à toa, que antes da lesão dele no joelho ele já vinha mostrando um bom nível, e acho que na zaga, na posição de origem dele, ele pode entregar muito ao São Paulo. Então, eu gosto de ver o Ferrarese jogando por ali, e acho que pode ser interessante. Aí a questão é, Sabino, Alan Franco, Ferrarese... onde que o Arboleda poderia entrar por ali também, qual que vai ser a preferência, quem que poderia se encaixar mais nesse esquema de jogo, mas a princípio eu gosto, não desgosto não de ver um esquema com 3 zagueiros. E aí lá pra frente, vamos falar um pouco mais, é claro, do Luciano, do seu queridíssimo Luciano, do nosso queridíssimo Luciano, não vou jogar só nas suas costas, mas eu gosto de ver ele em dupla de ataque, né? Ainda a gente lembra do Luciano Prime no São Paulo, que foi 2020 com o Diniz, que foi justamente jogando com uma dupla de ataque, com o Brenner. E eu acho que ali é mais onde ele consegue demonstrar suas qualidades. Para mim, mais do que a posição, talvez, o Luciano ele depende muito de jogadores que conseguem se associar com ele, né? Que conseguem ter uma boa química com ele. Mais até do que a posição. Acho que ali por ali, com o Oscar chegando como meia, não sei se o André Silva talvez seja a dupla de ataque ideal. A gente também não observou ainda muito do Dineno. Tem o Rian também, esperamos que tenha mais oportunidades com o Crespo, mas eu gosto de ver o Luciano por ali, acho que pode ser uma boa alternativa. No geral, gosto da escalação, acho interessante. A questão agora é ver no campo, né? Mas lembrando, é a fase de experimentação de o Crespo entender o que ele tem em mãos, como que ele pode usar e o que vai dar para fazer com esse time de São Paulo nesse início de segunda passagem. Tem gente aqui comentando, JP, eu perdi o comentário, mas olha só que inovador, cada um na sua posição. Aqui, ó, o Leonardo. Ultimamente, desse São Paulo, de fato, é algo inovador, né, JP? Fala aí o que é que você achou dessa escalação. E se conectar o Luciano, eu vou remover você da live. Já falo agora, já. Não, de fato, a escalação não tem nada muito absurdo, né? A gente pode contestar algumas coisas, de repente, a troca de Arboleda por Sabino, apesar de eu achar que quem vai disputar a posição, na verdade, galera, é Ferrarese e Arboleda, tá? Pra mim, o Sabino ele vai jogar pelo lado esquerdo da zaga, porque ele é o único zagueiro canhoto. Crespo sempre gostou de utilizar um zagueiro canhoto pela esquerda, então você tá falando, não, o Arboleda saiu pro Sabino entrar. Galera, sinto informar para alguns vão ficar decepcionados, mas o Sabino vai ser titular. Eu acho que é uma opção interessante por ser o zagueiro canhoto, por ter uma boa saída de bola, eu acho que é válido. Talvez dê errado em alguns jogos, ele acabe saindo, e aí o Crespo volte a utilizar uma zaga sem nenhum canhoto. Talvez o Luiz Gustavo, se recuperando fisicamente, ele ocupe essa vaga do zagueiro canhoto. O Luiz Gustavo já jogou assim antes de vir para o São Paulo, mas para mim é bem claro que a disputa de vaga ali é Ferrarese e Arboleda, tá? Não é Arboleda e Sabino. Para mim, o Ferrarese que entrou no lugar do Arboleda. E aí, o restante do time, Cédric Soares hoje é o único lateral direito à disposição no elenco, porque o Mike tá lesionado, o Igor Felisberto ainda não subiu de fato pro profissional, então é natural o Cédric tá ali pela ala. Eu até falei em outro Bom Dia aqui que havia a possibilidade, na minha visão, do Lucas Ferreira jogar nessa posição, mas ele tá com dores, né? É até dúvida para esse retorno do Brasileirão, a gente vai falar disso também ao longo aqui da live.
No mais, eu acho que é isso. O Luciano jogando na posição dele, na minha visão, o Luciano como segundo atacante, ele pode inclusive ser titular do time. Eu acho que é a posição que ele melhor atua, é a posição que ele pode entregar mais para o time do São Paulo. Ele, para mim, é o melhor finalizador do elenco, e falo isso tem um tempo já, então eu acho que o Luciano jogando perto do gol é muito bom para o São Paulo. Ele jogando de meia eu acho que não é bom nem para ele nem para o time, mas perto do gol ele rende melhor. Aí tem aquelas dúvidas, né? O pessoal foi reclamando do André Silva, mas é natural o André Silva jogar ainda, né? Ele vinha sendo o titular da posição. É claro que existe uma disputa entre ele, Dineno e Rian Francisco. Acho que pode ser que isso se altere ao longo da competição, ao longo dos jogos que o São Paulo disputar, mas nesse início é natural a gente ter essas figuras ainda, o André Silva, o próprio Cédric Soares, o meio de campo formado por Alisson e Marcos Antônio me agrada, tá? Porque eu acho que o melhor momento do São Paulo na temporada com o Zubeldia tinha esses dois atuando no meio de campo, vinham sendo os jogadores mais regulares daquele momento do São Paulo, então era uma dinâmica interessante do meio de campo. Principalmente você tendo 3 zagueiros, você pode utilizar 2 volantes que não sejam exatamente um primeiro volante, né? Nenhum dos dois é primeiro volante, mas acabam fazendo uma movimentação ali que dá uma consistência legal e uma dinâmica legal para o time também. Eu acho que de início é uma escalação interessante, eu acho que é algo que vai ser alterado, algo que vai ser testado. Eu acho que em determinadas competições será um time diferente, porque o São Paulo ainda está em 3 competições, então naturalmente o time vai ter que ter uma variação, vai ter que rodar, mas nesse início eu acho positivo sim esse time que o Crespo manda para o campo. Agora de falar sobre o São Paulo, o tricolor que faz intertemporada pode ficar sem um dos seus principais jogadores para a partida contra o Flamengo no próximo sábado no Rio de Janeiro. É que Lucas Ferreira sentiu uma pequena lesão muscular, ainda não há um diagnóstico definitivo. Durante o fim de semana ele ficou fora das atividades, treinando em separado, sob o cuidado dos fisioterapeutas. O fato de ser uma lesão pequena permite aos membros da comissão técnica a expectativa de que ele seja utilizado, mas essa segunda-feira vai ser importante. Se o Ferreira conseguir participar de pelo menos parte da atividade, deve estar à disposição. Caso contrário, será preservado para o restante da temporada. Ferreira, que recentemente renovou seu contrato com o São Paulo, 22 jogos, 1 gol e 1 assistência. Só para completar, durante o fim de semana expliquei para vocês sobre o imbróglio entre São Paulo e Luiz Zubeldia, o técnico que deixou o tricolor. Parece não ter saído de forma tão amigável quanto o São Paulo fez parecer, tanto que ainda não houve a rescisão do contrato, até por isso o Crespo não pôde ser inscrito no boletim informativo diário. Mas o São Paulo assegura que ainda que uma solução não tenha sido alcançada no encontro na negociação com o Zubeldia até sábado, o Crespo estará no banco de reservas a uma série de brechas na legislação esportiva brasileira que permitiriam essa situação. Beleza? Salve, salve galera que acompanha o nosso canal, mais uma grande novidade do Família Tricolor News para você. Fechamos uma mega parceria com a Futifanatics, a loja com os melhores preços de camisas e artigos do São Paulo. Mochilas, canecas, bonés, camisas do Tricolor Paulista e muito mais. Tem acesso aos últimos lançamentos e modelos históricos. E o melhor, só quem acompanha os vídeos aqui do canal tem desconto exclusivo. É só usar o cupom Primeira8 na hora da compra, direto no site da Futifanatics. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado.